Vamos pensar. O que eu vou estabelecer? O que eu quero para aquela fase da periodização? Eu quero enfatizar mais a resistência muscular, eu quero enfatizar mais a força, ou eu quero enfatizar mais a potência. Baseado nessa escolha, para essa fase, eu vou manipular as variáveis. Vou dar 2 exemplos para ficar extremamente prático, não ficar uma enrolação. Vamos lá. Se eu quero desenvolver a resistência muscular, eu optaria por mais peso ou mais repetições? Provavelmente eu optaria por passar de 15 repetições. Então, nesse caso, eu manipularia as repetições, eu manipularia a carga e o volume. Eu reduziria o peso e aumentaria o número de repetições. Se eu quisesse mais força máxima, aqui resistência de força. Se eu quisesse mais força máxima, eu colocaria mais peso e faria menos repetições. Por exemplo, trabalhando na zona abaixo de 6 repetições máximas. O que é isso aqui? Um exemplo de manipulação das variáveis focada no que eu vou objetivar para aquele bloco de treinamento que eu estou fazendo. Ah, professor, e hipertrofia? Aqui hipertrofia, aqui hipertrofia e aqui hipertrofia. Igual. Não existe um treino de hipertrofia. Deixa eu aproveitar o ensejo e dar a lapada de uma vez só. Tanto não existe treino de hipertrofia como não existe treino de emagrecimento. O mesmo treinamento que pode te gerar hipertrofia é o mesmo treinamento que pode te emagrecer. Depende da dieta. Basicamente. Então, eu posso muito bem levar uma pessoa para a academia e trabalhar na zona moderada, que é a zona mais confortável, que é essa daqui, ó. Moderada em termos de intensidade de carga, né? Intensidade mais alta, que é essa daqui, por causa da carga, e a intensidade mais baixa, em termos de intensidade de carga, que é aqui. E eu posso fazer esse treino, ou esse treino, ou esse treino aqui, e posso emagrecer. Basta estar em restrição calórica. Então não adianta começar com aquela historinha de que eu vou fazer um circuito, eu vou fazer os multiarticulares, porque o gasto energético vai ser maior e por isso eu vou... Para com essa loucura. Para. Olha, quando eu digo que você pode hipertrofiar acima de 15 repetições máximas, quando eu digo que você pode hipertrofiar em 8 a 12 ou menos do que 6, eu não estou dizendo para você fazer tudo isso aqui. Ou seja, por que a maior parte das pessoas usa o 8 a 12? Porque o 8 a 12 é o mais confortável. Convenhamos, é chato fazer 30 repetições. Você já imaginou você ir treinar com um personal e ele colocar todos os exercícios para você fazer abaixo de 6 repetições com um monte de peso? A polícia usa um termo para isso. Qual que é o termo que a polícia usa quando um casal briga? O termo é desinteligência. Eu não sei porquê, mas eu ainda tenho que explicar isso. Ou seja, se eu vou ter um treino de hipertrofia que vai ter 15 a 20 ou que vai ter menos do que 6 repetições, na minha cabeça está claro que naquele treino vão ter várias séries de 8 a 12 e vão ter algumas séries abaixo de 6 e algumas séries acima de 15, mas não todo o treino. Por favor. E isso está aqui, ó. Manipulação das variáveis de treinamento. Bom, existem os 10 mandamentos, não são 10, mas existe a lista dos mandamentos para quem é professor de educação física. São os princípios básicos do treinamento. Esses são os 10 mandamentos de vocês. Então, se eu quero que as variáveis funcionem, eu vou precisar trabalhar com sobrecarga progressiva,
eu vou ter que entender que o treinamento exige uma especificidade, eu vou entender que existem fases de manutenção, até porque se a gente for naquela conta do aumentar o volume, já parou para pensar se o cara treina com você há 10 anos? Então, para pensar, é obrigatório para alguém que treina há 10 anos ter situações em que ele vai ter que treinar menos. Mas ele não vai treinar menos a ponto de perder, ele vai treinar menos para o corpo voltar a ficar responsivo. Imagine que o nutricionista descobre que o carboidrato gera hipertrofia. Aí ele, muito inteligente, pensa o seguinte: o que eu faço? Vou dando carboidrato para você. Porque quanto mais eu aumentar o carboidrato, mais vai ter hipertrofia. Vai ter uma hora que você vai olhar para a pessoa, ela vai estar um balão, não é? Por quê? Porque por mais que o carboidrato gere hipertrofia, eu vou precisar oscilar o carboidrato ao longo do tempo, porque o teu corpo tem uma hora que não vai mais responder ao aumento de carboidrato. Tem uma hora que o teu corpo não responde mais ao incremento de peso. Tem uma hora que o teu corpo não responde mais ao aumento do volume de séries. Gente, para pensar uma coisa muito simples. Se eu pegasse uma pessoa no supino e cada treino aumentasse 1 quilo de cada lado, quando desse 10 anos de academia, quantos quilos essa pessoa ia estar levantando? 1.000 quilos. Vocês conhecem alguém que levanta 1.000 quilos no supino? Isso não existe. Então, assim, uma frase que eu gosto muito é: as variáveis do treinamento e os princípios, mas principalmente as variáveis, elas são interdependentes. Interdependentes. Por quê? Se eu quero mais peso, mais intensidade de carga, eu vou precisar fazer o que com as repetições? Reduzir. Isso é um exemplo de interdependência. Se eu quero mais repetições, eu vou ter que diminuir o peso. Então, por mais que o meu foco seja na variável repetições, quando eu mexo nela, as outras variáveis sofrem influência. É a mesma coisa quando você fala para o cara assim: segura a fase excêntrica por 3 segundos, pelo menos. Quando você pede para alguém segurar a fase excêntrica por 3 segundos, o que acontece com o número de repetições totais? Cai. E às vezes na academia o cara está acelerando, está descendo rápido para empurrar. Ó, Sonsim, tá doendo meu peitoral, hein, velho, de ontem. Desceu rápido, empurrou rápido, você consegue ganhar repetições. Mas no final, eu fiz mais repetições com um tempo menor, ou fiz menos repetições com mais tempo cada uma, no final pode ser que dê o mesmo tempo. E até isso é uma forma de variar o treino, é uma forma de manipular as variáveis. Porém, eu preciso entender o que eu quero. O que eu quero? Por quanto tempo? Por exemplo, quando me procura um atleta de luta, quando me procura um corredor de rua, como será que é treinamento de força para essa pessoa? O que eu vejo muitas vezes? O cara quer correr, quer melhorar o desempenho na corrida de rua, ele chega aqui na academia, o professor prescreve rosca direta. Tríceps na polia. Eu fico olhando e pensando assim: cadê o princípio da... Eu quero correr na rua, eu quero que a musculação melhore a minha economia de movimento. Não tem nada a ver fazer bíceps e tríceps. Não tem necessidade nenhuma. Se a corrida no geral é uma tripla extensão, extensão de tornozelo, quadril e joelho ao mesmo tempo, eu teria que fazer principalmente exercícios de força que reproduzissem a tripla extensão. Então, quando eu for raciocinar um treino, além de manipular as variáveis, eu também preciso entender o que aquele treino vai ter de transferência para o cara que treina. Se o que eu quero de transferência é ter um braço maior, vamos treinar bíceps e tríceps, tudo certo. Agora, se o que o cara quer são melhorar a sua corrida de rua, eu tenho que fazer um treino específico para melhorar a corrida de rua. E certamente não é um treino igual de um fisiculturista. Então, por mais besta que possa ser o que eu estou falando para vocês, muitos profissionais não conseguem enxergar minimamente isso daqui.